Fala, rapaziada do Los Borrachos, estamos aqui para a gravação do nosso Mesa Quadrada, Futebol e Cornetada. Hoje vamos falar do assunto importante. Hoje se definiu os 8 classificados, né? Sim. 8 classificados do Campeonato Paulista para as quartas de finais, né? Para mim, sem nenhuma surpresa, apesar de, vou ser bem franco, né? Não foi surpresa? Não foi. Aí, exatamente, né? Você pode perceber, o Santos não se cuidar, ele vai ter grandes problemas no Campeonato Brasileiro. Mas é um problema deles também, eles que se virem lá. Para mim, nenhuma surpresa, né? Se classificou os três da capital, mais o Bragantino, né? Que hoje debuta ali com os grandes ali como força também da capital. O Ituano, né? O Guarani, uma surpresa para mim, sim, né? O Guarani, né? Vem sempre restaurando o seu time, né? O Marlos está falando do Santo André também, que entrou aí, sim, entrou no lugar do Santos, né? Entrou no lugar do Santos. O Mirassol ficou fora. Ficou fora. O grupo ficou fora, é porque o grupo do mais pica é o grupo do Mirassol. E a Ponte caiu. Né? E a Ponte Preta caiu, para você ter uma ideia, né? Então você vê como não pode brincar, né? Você vê que o Santos, né, brincou. Então vamos lá, Marcos, ajuda nós aqui a cabeça. São Paulo e São Bernardo, Palmeiras e Ituano. O Ituano é um time mais encardido, é o melhor time do interior. Corinthians e Guarani. E Bragantino e Santo André. Isso mesmo. Então essas são definidas as semifinais, né? As quartas de finais do Campeonato Paulista. E eu queria colocar para vocês, para a gente já começar a conversar a respeito disso, vamos envolver o São Paulo nisso. A nossa conversa não é mais forte, não é baseada nisso, é sim que o São Paulo poderia ter chegado mais, mas qual o balanço que vocês fazem desses times e do São Paulo Futebol Clube? Vou começar por você, Giovanni. Então, primeiramente, assim, o São Paulo, se não fosse a derrota na estreia, se não fosse o empate contra a Inter de Limeira em casa e contra o Ituano, nós com certeza ia decidir em casa, cabeça, né? Ia estar lá na frente, decidir em casa, poderia ter sido até a segunda melhor campanha, né? Melhor praticamente. Então, assim, não dá para brincar porque lá na frente faz falta e agora fez falta. Né, agora fechou esse estágio agora do campeonato aí, né, que é os mata-matas. Você viu que agora esses pontinhos aí foi 5 pontos, né? Foi que o São Paulo, né, perdeu 3 pontos lá e fez só 2, na verdade, né? Então, assim, foi esses pontos aí que o São Paulo perdeu que agora fez falta. Os outros times, eu achava que tudo bem que a chave ali, o Mirassol até então era um dos melhores ali do interior também, né? Daí não classificou, que eu achei que ia classificar. E o que me surpreendeu, né? A Ponte, não imaginava que a Ponte cairia. Sério que o time tava, né? Teve várias contratações, né? Foi o Dedé pra Ponte. Bem, o Dedé fazia 2 anos, 3 que não jogava, né? Mas foi uns caras de peso. Wesley, né? O Luca terminou com 6 gols. O Luca. Então, assim, tinha alguns jogadores que não condiziam, que ia cair, né? Então, assim, tem que ter cuidado. E a prova, outra maior, quem diria que o Santos não ia conseguir classificar nem nessa fase aí. Então, foi esse o meu balanço que eu acho. Olha, Fábio, eu considero o balanço final ali da primeira fase positiva para o São Paulo, porque quando nós fizemos uma mesa quadrada falando da projeção do Paulista, nós colocávamos o São Paulo atrás certo de 3 times. Em quarta força, né? Que era atrás de Palmeiras, Corinthians, Bragantino e brigando ali com o Santos, né? Meio parelho, a gente colocava ele um pouquinho à frente, tinha quem duvidasse também, porque não dava para imaginar que era tão acima. São Paulo terminou à frente do Bragantino, inclusive nem perde a terceira colocação geral, mesmo que passe nos pênaltis, não perde a colocação para o Bragantino para a semi. Então ele termina à frente de e bem próximo ali, que nem o Giovanni falou, né, Giovanni? Vou até acrescentar mais um jogo. Teve um jogo lá que o São Paulo teve na mão, virou o jogo, tinha tudo para ganhar, que era contra o Bragantino. Tava virando 3-2, tava, né? Na pior das hipóteses, já que tava ganhando e no segundo tempo tomou ali no final o gol do empate, se você segurasse o empate, estava em segundo, né? Então foi um jogo ali que... Cara, também, um pontinho, foi um ponto, se for ver. Então, foram vários detalhes, né? Teve esse um ponto aí que poderia ter vindo ali, um ponto contra o Guarani no golaço, no frango do golaço do Volpi, né? Teve também os pontos em casa, teve também os gols perdidos na partida de sábado.
Olha, né? se Poderia dar diferença de É, saldo. uma São outra Paulo observação, contra se tivesse começado com o Jandrei de gol, as cagadas que o São Paulo levou o gol do nosso goleirinho dizer que pra cima de Jacaré, com certeza eu não tinha empatado e nem perdi essas partidas, Exato. provavelmente. Pontos importantes, E ele garantiu um ponto no Morumbi, que ele pegou o pênalti Sim, também, contra o Ituano, né? Foi um Ali, ponto que ganha, foi o né? ponto que ele Exato. garantiu. E assim, o São Paulo não é que ele começou mal, ele começou péssimo. Depois ele ficou ruim. Não, porque nós ele falávamos aqui que o São Paulo não ia classificar. Nós falávamos se jogar desse jeito não vai classificar. Exato, e aí, é aí que eu quero chamar a atenção nessa parte, porque assim, começou péssimo, né? Começou jogando mal e perdendo, e depois ele começou a ganhar no sufoco no finalzinho, alguns jogos ali ele estava ruim, depois do clássico é que começou a dar uma melhorada ali, depois do jogo contra o Corinthians, né? E aí chega onde eu queria falar, né? Você falou ali da surpresa, o Santos não se classificar e a Ponte cair. Parecia meio assim, anormal falar que o São Paulo corria risco. Corria. Com aquele futebol que tá apresentando, não dá para vacilar. Você vê, o Santos não se classificou, fez 13 pontos, 14 pontos, né? Tá fora, entendeu? A Ponte Preta não acordou no campeonato, não se planejou, não teve projetado, foi embora, já vai um time tradicional do interior que ano que vem não vai estar. Então, assim, era na época, era uma realidade do São Paulo. Ainda bem que as coisas mudaram, o São Paulo conseguiu ali dar uma engrenada e agora se classificou. O mais interessante é que visivelmente é o seguinte, né? A gente fala, e de repente sempre os problemas do São Paulo está relacionado ao goleiro Thiago Volpi. E aí as pessoas às vezes nos acham que pegamos no pé. Nós somos corneta, não, pegamos no pé da pessoa, pegamos no pé do pessoal, não. Aí nós avaliamos. Os números provam. E os números, né? Os números provam, né? O Thiago Volpi, ele é um mal, é um pé. É um vilão, né? Aí acaba sendo o vilão da história. Porque é o que o Giovanni está falando. Entendeu? Quando a gente fazia aquela avaliação catastrófica do São Paulo, a gente tinha razão. O São Paulo, nos 3 primeiros jogos, jogou 3 partidas, tinha 1 ponto. Exato. Ele tinha 1 ponto. Ali, certo? O campeonato tem 12 jogos. 12 jogos. 12 jogos. Ali, ele tinha já passado 1/3 do campeonato. E tinha 3 clássicos pela Entendeu? frente. E tinha os 3 clássicos pela frente. Jogando 1 fora e 2 nos seus domínios. Mas vai jogar com times do mesmo padrão. Então, aí onde você vê que o São Paulo cresceu, assim, por incrível que pareça, na hora certa. E aí eu quero dizer exatamente isso a vocês, assim, o subir do São Paulo, né? Muitos estão apregoando aí o próprio rodízio do Rogério, do qual isso é uma opinião minha só, eu sou contra, mas não sou dono da verdade, né? Eu sou contra rodízio, eu sou a favor de você ter um time base, você ali... esse aqui o Marcos está cansado. Aí entra fulano, assim como entendeu? Ou jogos, né, que você, de repente, você já resolve no primeiro tempo, você muda o time, enfim. Na ideia de vocês, agora eu vou começar pelo Marcos. Marcos, a tua opinião, e o Giovanni já vai pensando, qual o fator que você acha que foi o melhor que desequilibrou o São Paulo nesses últimos jogos? Visto que o São Paulo... Por incrível que pareça, é um time que sempre toma gol no final. O São Paulo tem ganhado, acho que ganhou vários jogos nos minutos finais. Não, nos minutos finais. E parou de levar tanto gol. Entendeu? Né? Então, quer dizer, o que você atribui a isso, Marcos? Tem alguns fatores ali que eu cheguei a essa conclusão que fez com que o São Paulo tivesse uma melhora. Primeiro que peças, né? A gente falou agora, deu exemplo, começou com o Volpi e passou para o Jandrei. Não é coincidência, você pega os números, a maioria dos gols tomados do São Paulo no Paulista, quase todos foram com o Volpi. Né? Desculpe te cortar, tem gente que ainda diz que o Jandrei jogou jogos fáceis. O Jandrei pegou pênalti. O Jandrei pegou pênalti. Então, assim, o São Paulo perdeu aqueles pontos no começo, teve falhas do Volpi, mas também teve falhas da defesa, não foi só dele também, sim, né? Sim. Teve várias falhas. Então, assim, algumas peças contribuíram, acho que o Jandrei contribuiu muito, deu bastante segurança à defesa do São Paulo, né? O Rafinha na lateral direita deu uma segurança que nós não tínhamos ano passado, e aí entra uma coisa que o próprio Rogério tem falado nas entrevistas, né? Esse time compete mais. E se você for ver, no restante, na grande maioria, é o elenco do ano passado, mudou algumas poucas peças. Mas o time compete mais, ele briga mais. Se você vê, ele tendo mais disposição para jogar, né? Entra um pouquinho a questão física, também entra, porque para você poder correr o jogo inteiro, você precisa ter condição física, então esse revezamento que ele faz ajudou um pouco também. Então é uma soma de fatores, não tem um fator só que influenciou na melhora do São Paulo. Acho que tem vários fatores ali junto. Para mim, 2 fatores que interferiram bastante aí nessa evolução.
Primeiro, quando entrou o Jandrei, né, que ele jogou ali as partidas, que ele foi bem, pegou pênalti, garantiu o resultado, não tomou mais gol, né, que a gente levava gol, o cara chegava na cara a cara, o gol não fecha o canto, o cara estava no canto, o gol chuta de qualquer distância, ele leva gol. O objetivo era chutar. Era chutar, os caras chutavam, se você repare que quando o Jandrei tá no gol, os caras não ficam chutando de fora mais, aquele chutão de longe não tem. Então, se o Jandrei, para mim, foi um dos fatores que contribuiu, mas o maior de todos que eu vejo, na minha opinião, a hora que entrou o senhor Pablo Maia ali na frente da zaga, o moleque, a hora que ele entrou no time, você pode ver, ele jogou todas as partidas para frente, ele não saiu mais e ele manda no meio de campo ali. Ele marca, ele sabe sair jogando, ele inverte jogada, ele toca para frente, não é só pro lado e para trás como era antes, né? Assim, então ali ele deu uma consistência pro meio de campo ali. Ele deu uma consistência muito grande, que o São Paulo, quando jogava com o Luan lá, que ficava na frente da zaga ali, não tô querendo comparar o Luan com o Pablo, que para mim não tem comparação o Luan com o Pablo é muito melhor do que ele. E o Luan ficava na frente da área, ele protegia bem a área e marcava o homem a homem, né? Um 10, o Veiga, aquela vez que ele anulou. Mas depois que esse moleque entrou, esse Pablo Maia entrou ali, cara, o São Paulo parou de levar gol, parou de levar tanto gol. Contra o Bragantino ele não jogou, por exemplo, né? São Paulo levou 4, né? Não tô dizendo que é por causa dele que o São Paulo levava gol, mas assim, depois que ele entrou... Ele deu a sustentação... a consistência ali do meio de campo, que o São Paulo evoluiu e depois outros fatores, outros jogadores que entraram, né? O rodízio do Rogério, mas teve o rodízio no time, só que ele não foi rodízio. Ele sempre estava no time do São Paulo. Então essas minhas duas ressalvas aí. Ele dá consistência defensiva e ofensiva. Ofensiva, exatamente. Ele não é um cara que se restringe só a marcar, né? Ele é participativo. Sabe sair jogando, né? O Giovani foi clássico nisso, até eu iria dizer isso, né? Ele já tomou até a mesma linhagem de pensamento. Eu acho que realmente, Marlos, eu acho que o Pablo Maia, né? Ele é um jogador que ele deu a sustentação que a zaga pede, né? Sim. É por isso que eu acho ele protege a zaga. Exatamente, ali, né? Porque eu acho que se você consegue entrosar, porque é só jogando que o jogador se entrosa, né? Pelo menos né? Mudou muito o futebol, a gente percebe hoje que as mudanças são antagônicas, né? Cada um vem com uma teoria diferente. E assim, o menino, ele simplesmente ele domina o meio campo. E ele tem algo que, por exemplo, graças ainda ele não teve, o Fernando Diniz não pôs a mão nele. Então não estragou ele ainda. Você ia tocar para trás. Ele ia tocar para trás. Entendeu? Hoje eu vejo o torcedor do São Paulo, não, porque o Antony é um monstro, isso, aquilo. O Antony, quem treinou o Antony foi o Diniz. E o Diniz gosta de posse de bola. E o Antony é um cara que é o cara agudo, é o cara da jogada diferenciada, que ele fazia isso na base. Quando ele chegou no profissional, disseram para ele que ele tinha que tocar a bola. Ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Porque o técnico manda. O jogador, ele obedece taticamente. Mas já que se ele faz isso aí agora... E hoje ele joga um futebol completamente diferente. Então são questões que a gente tem que avaliar, até para a gente poder fazer uma crítica e para a gente poder contextualizar as coisas. O menino fez a diferença. Eu ainda acho aí essa pergunta, agora eu vou começar com o Giovani, é o seguinte, na minha opinião só, entendeu? Eu acho o São Paulo ainda, o Bragantino caiu muito, eu não sei porquê, né? Eu achei assim, o Bragantino começou forte, né, o ano, e agora perdeu umas partidas aí, perdeu esses dias atrás, eu tava vendo um jogo pro Ituano aí, perdeu outras partidas. Dentre os grandes nossos, na opinião de vocês dois, nós somos a terceira força e realmente o fator campo, vocês acham que será crucial para as finais desse campeonato? Eu acho que entre da capital ali, o São Paulo está em terceiro hoje. Inclusive, né, atrás do nosso, possivelmente, né, que é óbvio que vai dar São Paulo, meio óbvio, né, a gente espera, né, que dê São Paulo e Corinthians depois. E o fator que vai ser jogar na casa dos caras, né? Esperamos que dê São Paulo e Guarani, né? Não conseguimos ganhar lá, né? Não conseguimos ganhar dos caras lá e tal. E a torcida vai ser diferencial, cara. E vamos ver agora se os jogadores de São Paulo vão ramelar, né? Como sempre fazem lá dentro, né? Ou vão tirar essa tiriça de uma vez, né? Então, pra mim, dentro dos três aí hoje,
infelizmente, nós estamos em terceiro. Na minha opinião, acho que São Paulo ainda está um pouquinho abaixo por mais que nós tenhamos ganho do Corinthians, eu acho que o time do Corinthians ele tá mais consistente, tá mais fechado, um time mais entrosado, né? A gente ganhou, beleza, não quer dizer que a gente tá melhor que os caras. Eu acho que ainda o São Paulo tá um pouquinho abaixo do Corinthians. Só acrescentando a pergunta, Marlos, é isso que o Giovanni falou. São Paulo ganhou do Corinthians jogando futebol muito bom no segundo tempo. No primeiro tempo eu achei que nós demos aquela sorte, né, cara, de ter aquela chuva. E aí nós fizemos um gol a 1 minuto, Sim. onde a gente pôde se reposicionar o time, se reposicionou, a Corinthians estou a bola, chovendo. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, né, estávamos lá, baixou a poeira, entregou a bola para o Corinthians, mas saiu em contra-ataque, teve chances de gol e tal, tudo. O jogo contra o Palmeiras foi exatamente ao contrário, que aí onde eu acho que é o diferencial do campeonato. Eu acho que se fosse colocar um destaque do campeonato, eu colocaria esse português. Infelizmente, esse português é um estrategista. Ele veio com a mesma estratégia e falou: os caras vão abafar, nós vamos contra-golpear em cima deles. Fizeram um gol aos 5 minutos, e aí entregaram a bola, e a torcida saiu de lá, eu estava lá, nós batemos palmo. São Paulo jogou um futebol bom, bola na trave, né? Bola na trave, bola passando, goleiro, é aquilo. E os caras têm com esses conceitos, você concorda com essa realmente a opinião do Giovanni, ou você acha que, entendeu? Óbvio, nós não estamos falando aqui que nós já perdemos, óbvio, nós estamos falando que, entendeu? Pode ser. Lógico que o São Paulo tem condição de vencer os dois times. Clássico são decididos em detalhes e cada jogo é uma história diferente. O São Paulo tem totais condições de surpreender, sim. Agora eu coloco o São Paulo um pouco abaixo dos dois, né? Eu acho que o pouco acima que o São Paulo nesse momento está do Bragantino é o pouco abaixo que ele está do Corinthians também. E eu acho que daí o mando de campo pesa muito, pesou a nosso favor, né? Com certeza pesa para eles. Se não pesasse, não tinha esse maldito tabu lá, né? Sempre pesa. Então, o São Paulo construiu a campanha para jogar como visitante, agora vai ter que arcar com essas consequências, vai ter que decidir na casa do adversário. Só fazendo uma correção, se o Guarani passar, aí é São Paulo e Bragantino no Morumbi, tá? Claro, se o Bragantino passar. Porque o primeiro, o geral, vai sempre pegar o pior colocado. Entendi. Então hoje seria o pega se passar os quatro pega o Bragantino. Se passar os 4 favoritos, o Bragantino é o quarto. Tá. Mas se o Guarani passa, o Guarani passa a ser o quarto, entendeu? Só essa observação. Boa ressalva, porque a gente continua a pontuação mesmo. E aí, emendando ali no que você falou sobre o desempenho do São Paulo, a gente tem que entender também uma coisa, né? O São Paulo realmente, depois que tomou o gol contra o Palmeiras, passou a fazer uma boa partida. Até fazer o gol foi surpreendido e foi dominado. Só que se você pega no clássico do Corinthians com o Palmeiras faz o gol e ele não entrega a bola, ele domina aquele jogo, né? Então também tem um pouco do mérito do São Paulo depois do jogo. O Palmeiras pode ter recuado um pouco, porque no clássico contra o Corinthians eles eram mandante, contra o São Paulo eles eram visitante, recuar. Mas também tem um pouco de mérito do São Paulo, porque ele atacou e a arma principal do Palmeiras, que é o contra-ataque, não aconteceu. Inclusive, no segundo tempo, o técnico deles trocou os atacantes, colocou jogadores da base que são velocistas, que já têm experiência no profissional, e também não funcionou. Ou seja, o sistema de jogo do São Paulo passou a funcionar. Isso aí mostra que o São Paulo está, sim, um pouco abaixo, mas tem condições de brigar. É possível, sim, brigar. Agora ficou um pouco mais difícil ter que decidir fora de casa. Beleza. É isso aí, rapaziada. Eu só queria colocar uma coisa, mas eu estava pensando agora aqui, né? Pensando com os meus botões a respeito disso tudo, né? Eu também acho com vocês que o fator preponderante nos campeonatos tem sido realmente os mandantes, né? Sim. Os mandantes. É muito difícil um time chegar, né? E se impor dentro da casa do adversário, né? Óbvio que o único mandante que ganhou um clássico foi o Palmeiras, por isso que eu falo a respeito até da questão da estratégia e da questão daquilo que o Palmeiras tem produzido e tem feito durante os seus anos aí, né? O português, ele simplesmente, o time dele é frio, é um time frio. Um time para poder ganhar esses jogos, ele precisa ser um time frio. O São Paulo está sendo montado pelo Rogério, né? Sim. Eu vejo o São Paulo ainda com muitas falhas, né? Falhas defensivas, falhas de cobertura. Visto o pós-jogo ontem de vocês falando a respeito do Miranda naquela bola lá, o cara bateu a terceira marcha e ele ficou lá atrás, entendeu? Então, são espaços que se você dá pro teu adversário, não tem jeito, entendeu?
Então eu acho assim que o São Paulo vai ter que o Rogério, aí é como, não sei qual de vocês falaram, o São Paulo vai ter que montar uma estratégia, o Rogério vai ter que montar uma estratégia para jogar esses jogos. Agora é lógico, né? Jogo é jogado, lambaria é pescado, quem sabe o São Paulo pode ir lá, esse tabu um dia vai acabar. Claro, entendeu? com certeza. Vai acabar. Teve um clube que ficou 23 anos sem ganhar um título, tem clubes que fica 50 anos e uma hora ganha, e assim vai, e assim que funciona. Um tabu a nosso favor de muitas décadas contra o Palmeiras também. Exatamente, nós tínhamos 18 anos, que o Palmeiras não ganhava no Morumbi, então são coisas que são uma hora, isso acontece, né? O que a gente pede é personalidade. Eu confesso que eu no começo do campeonato eu estava desesperado, preocupado, e hoje eu estou um pouco mais calmo, né? Um pouco mais calmo, mas ainda acho que o São Paulo está muito aquém ainda do que eu acho que poderia ser, né? Não sei se vocês concordam com isso. Ainda tem uma desconfiança, né? Ainda não dá para confiar, sim, né? Eu acho até muito mais, Giovanni, pelas peças que o São Paulo tem. Sim. Eu acho que o São Paulo ainda tem peças inúteis, né? A palavra certa é essas inúteis, né? Tu vê a partida que fez o Natan ontem. Vai fazer o que com o Igor Vinícius? Tu vê a partida que, por exemplo, estão brincando. O Wellington jogou ontem. Estão brincando. Duro que as propostas que vêm para se livrar dos inúteis, como chegou agora a proposta para se livrar do Gabriel Neves, né? Que eles queriam, que o Santos queria. E O cara não tem dinheiro para comprar. Exato, mas aí vai vir o quê? Vai vir uma outra peça que vai ocupar Outro salário, inútil. ou vai ocupar salário, espaço no elenco. Vamos trocar na Vila Belmiro, um estádio lá na praia lá. Que pariu. Dá uma confusão que você não tem noção, né? Mas eu acho que isso aí que você falou, Fábio, de estar mais preocupado no começo e mais calmo agora, era a projeção. Você imaginava, na época a gente não estava nem tanto preocupado só com o Paulista. Você olhava a tabela do brasileiro com aquele futebol e você não enxergava mais do que 20 pontos ganho no campeonato inteiro, entendeu? Aí você passa a ver que hoje você compete, isso aí te dá um pouco mais de tranquilidade. E o fato do Palmeiras ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar é a sequência de anos vencendo o título. Isso daí traz tranquilidade. E a casca, né? Exato, porque o que acontece? Você acaba tendo uma dívida, um saldo positivo. Já fica o time um saldo temido, positivo, que é aquele assim, ó, se não ganhar, o saldo tá positivo, vem de conquistas, entendeu? Isso te dá mais tranquilidade para trabalhar. Não entra com aquele fardo nas costas. Não, né? é totalmente diferente. Sim. É totalmente diferente. Por isso que assim, eu achava, né, e continuo achando, né, que o São Paulo, eu entendo todas as teorias, respeito todas as teorias, como quero que respeitem a minha também. Eu entendo que o São Paulo deveria sim fazer a sua Copa do Mundo, o Campeonato Paulista, porque na minha opinião ainda é um dos títulos que ele tem condição de ganhar, entendeu? Agora vamos na Sul-Americana, mas aqui nós já estava triste porque o Fluminense foi para mas desceu. O da Sul-Americana é o seguinte, entendeu? Fábio, o da Sul-Americana é o seguinte, tem uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Não pode times do mesmo país cair no grupo. Tudo bem. Então, o Fluminense não vai cair. Só se classifica um. Só se classifica um e tem umas pegadinhas. Por exemplo, o São Paulo é cabeça de chave. Outros 3 cabeças de chave são argentinos. Então, de 8 grupos, sobra 5 cabeças de chave que não é argentino. Aí pega Tem um Defesa e Justiça no pote 2 e tem o Banfield no pote 3. Como eles também não podem cair junto, vai cair no grupo dos brasileiros. de 5 grupos, só 3 vai escapar dos 2. Ou seja, a chance é quase meio a meio de você ter um argentino, que é aquele time chato, que incomoda. Não é um Boca, não é um River, mas todo o time argentino incomoda. Exato. E tem o Barcelona de Guayaquil no pote 4. Exato. Então você tem a chance de pegar um grupo ali com um monte de time desconhecido, e você pode pegar um Banfield e Barcelona, ou Defesa e Justiça e Barcelona. E mesmo pegando esses times desconhecidos, dá medo, né? Porque o São Paulo adora ramelar com o time desconhecido. O Fábio falou, só passa o primeiro. Só passa o primeiro. 2 tropeços contra um time argentino, um empate em casa, uma derrota fora. Tchau. E foi. Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal, dê o seu like, dê o seu joinha e tamo junto. Comente lá o que você acha e tamo junto. Um abraço.